E vamos lá, Ó, boa noite, bom dia. Eu estou aqui com o meu grande amigo, meu ex-chefe, Paulo Floro, da revista O Grito, da editora O Grito. Paulo, tudo bem? tudo bem, obrigado por me receber, Luiz. Um prazer enorme estar aqui falando de cinema contigo. Vamos lá. E o nosso assunto hoje, é claro, são as premiações internacionais, mas o Globo de Ouro, né, que acabou de soltar a lista de indicações. O Globo de Ouro costuma ser um termômetro, não é? Em alguns casos, para a premiação do Oscar. Então, é importante, é um momento importante, e a primeira grande notícia, e boa para os brasileiros, foi que a Fernanda Torres foi indicada, na categoria Melhor Atriz dentro do Globo de Ouro, e o filme como melhor filme estrangeiro. Então, isso alvoroçou as redes todas, está todo mundo postando, parabéns, né? Várias associações, coletivos estão se juntando para soltar posts, fazendo campanha mesmo pela Sim. Fernandinha e pelo Brasil. E, Pois Paulo, é. como é que você vê isso? Então, não, é uma torcida que eu acho que nem os gringos estavam acostumados, porque o brasileiro na internet é uma é uma coisa avassaladora, né? Então, todas as revistas, sites estão aproveitando também para surfar um pouco na onda desse engajamento online que os brasileiros trazem, né? Então, tá uma torcida assim, incrível. Eu fico feliz demais, né, pelo filme, pela indicação. Eu acho que é uma campanha histórica para o Brasil, do ponto de vista de mercado internacional. Eu acho que fazia tempo que o Brasil não tinha uma campanha tão bem orquestrada, bem organizada e tão boa para um filme com reais chances, né, de indicação, como esse Ainda Estou Aqui. Então, foi uma surpresa. Não tão surpresa, já era bem esperado, né, a indicação dela, mas claro que todo mundo ficou muito feliz, muito empolgado. E eu acho que apesar do Globo de Ouro não ser muito um termômetro do ponto de vista, como é, por exemplo, o SEG Awards, que são os mesmos votantes, né? Assim, até para o público entender, né? O Globo de Ouro são jornalistas estrangeiros que trabalham em Hollywood que escolhem os indicados e os vencedores. E as outras premiações dos sindicatos, o próprio Oscar, são os pares, né? São os artistas que votam. Mas isso ajuda o filme a ficar em evidência, naquele quantidade enorme de filmes para o votante do Oscar ter que assistir, ele vai, claro, dar prioridade para aquele filme que está todo mundo falando, que as revistas estão comentando. Então, essa indicação de Fernanda Torres, com certeza, dá mais um chamariz para o filme. Ele já era meio que certeiro para melhor filme de estrangeiro, né, de filme de língua não inglesa. Eu acho que ele está ali nos três ou quatro filmes certeiros assim de estar entre os indicados, mas uma indicação de melhor atriz ou qualquer outra indicação que possa vir, claro que vai ser algo para a gente comemorar muito assim e ficar muito surpreso também. Eu vejo grandes diferenças, você tem razão nesse sentido, com relação à indicação da Fernanda Montenegro, na época do Central do Brasil, né, em que foi meio que inesperada, né, que eles batalharam, mas não se sabia se ela ia entrar na categoria principal e tal. Então teve também um forte apelo nacional, mas foi um pouco diferente. E eu tenho um certo receio nessa questão de filme estrangeiro, porque eu me lembro que Diários da Motocicleta Uhum. foi desconsiderado porque não foi considerado um filme brasileiro. Ele ia concorrer pelo Brasil, era uma coisa assim. Eles têm realmente uns truques. Eu sinto assim, né? Eu me sinto muito lesada, porque hoje em dia você tem, tanto no Globo de Ouro quanto no Oscar, filmes cuja nacionalidade é questionável. Sim, pois é, eu acho que são contextos bem diferentes também, né? Assim, daquela época, tanto o Oscar quanto o Globo de Ouro, né?
Mas hoje o cinema está muito mais internacional, globalizado, né? A gente tem, por exemplo, a categoria de filme que agora chama filme internacional, né? Que é meio que é uma categoria muito política, que são os países que indicam oficialmente aqueles filmes. E aí Verdade. você tem filmes, por exemplo, como o filme iraniano, né? A Semente da Figueira Sagrada, que não foi indicado pelo Irã e nem poderia, nunca seria, né? Obviamente. Então, a Alemanha vai e faz aquela indicação assim de auxílio e para dar aquela força pro filme. E a Índia também, um filme incrível que é Tudo que Imaginamos como Luz, que também não foi indicado e o Globo de Ouro reconheceu, né? Indicou como melhor filme estrangeiro, já que não está muito ligado a essa coisa da indicação oficial. Mas eu acho que cada vez mais o Oscar, né? Como tanto o Oscar quanto o Globo de Ouro, à medida em que eles vão se tornando mais globalizados, adicionando mais votantes estrangeiros, a gente vai ver cada vez mais essa categoria de filme internacional ficando meio, não sei, inócua, porque Emília Pérez é um filme que tem Pois várias é. indicações e é um filme estrangeiro, entre aspas. E aí, eu não sei, eu acho que o Oscar, ele também precisa dessa chancela, ele quer se tornar ele precisa, na verdade, se tornar uma premiação relevante para os dias atuais. Não pode ficar só conversando com Hollywood somente, então tem que falar com outros mercados. E aí eu acho que um filme como A Estou Aqui também dialoga com isso, trazer um Almodóvar, trazer esses outros artistas estrangeiros, vão dar essa chancela para o Oscar ficar ali dentro dessa relevância que ele precisa ter, né? Uma coisa no Globo de Ouro, né, que é interessante, mas que realmente não impacta, impacta de uma maneira muito diferente, não é direta sobre as outras premiações, é essa categoria onde está Wicked, A Substância, que é melhor, né, melhor filme musical Ou comédia. ou comédia. E aí entra Passa Boi, Passa Boiada, né, nessa categoria. Uhum, sim. E tem uma categoria blockbuster também, não tem? Essa categoria é a mais bizarra de todas, né? Porque o Muito. Oscar tentou fazer isso, chegou a anunciar que ia ter essa categoria, foi uma chiadeira, começaram a reclamar, dizendo o Oscar não precisava disso, que era uma maneira de também diferenciar o que era um filme mais autoral e um filme comercial, e o Oscar, depois dessa gritaria, desistiu. Disse, gente, foi tudo mal entendido, deixa pra lá, ninguém não está mais aqui quem falou. Já o Globo de Ouro estreou essa categoria no passado. É uma categoria bizarra. Por quê? Como é que você vai definir o critério objetivo para estar nessa categoria? Pois é. Ah, é um filme que teve uma bilheteria enorme? Ou é um filme que. Se foi isso, por que não indicou Duna 2, que teve uma bilheteria gigante? Então, Não está lá. Não é um mas, blockbuster? mas a ideia era essa, de que entrasse. Pois Então, e o é. que faz com que entre ou não entre? Eu concordo com você. Aí tá o Alien Romulus, que eu amo. É um filme eu gostei muito, mas não teve essa bilheteria toda. Então, assim, eu acho que é uma categoria que quer trazer essa galera que meio que, entre aspas, não se interessaria por premiações para dar uma olhada. Mas isso aí não é uma falácia. As pessoas que gostam de blockbuster e tal não vão assistir o Globo de Ouro só por conta dessa categoria. E o Globo de Ouro sempre quis ser muito midiático, né? Assim, trazer os grandes artistas. Ele saía correndo para indicar um Brad Pitt da vida por qualquer filme. Só Verdade. para ter ele lá no tapete vermelho com a mulher dele. Enfim, eu acho que isso mudou um pouco, né? Eles, pelas essas indicações dessa edição, a gente dá para ver que eles preferiram ali abrir mão de um grande artista para fazer uma indicação que faça mais sentido, né? Eu confesso que, com algumas ressalvas, eu gostei, das indicações esse ano mais do que nos anos anteriores, assim. Mas ainda é bem bizarro, né? Sobretudo isso que você falou, essa categoria de comédia musical, assim, é um critério meio estranho, Ou comédia né? Então, musical, e não, e a coloca terror, substância está dentro dessa categoria, que é um filme herege que também tá eu nessa categoria. não taxaria como comédia, se a gente vai discutir Uhum, gênero mesmo, e musical certamente sim. não é.
Não. Agora, blockbuster realmente, além do que, esse tipo de classificação de blockbuster costuma ser meio que depreciativa, né, Uhum. para alguns setores da crítica. Aí esse filme, ele é bom? Ah, é um blockbuster. Não é, É, ninguém fala isso para elogiar. sim. Sempre fala tipo assim, o que que você achou do filme? É um blockbuster, quer dizer, é a média, é o padrão que se esperava É, ou não. e são 8 indicados. A maioria dos indicados são 6. Enfim, é meio bagunçado. Essa Meio categoria é meio. bagunçado. Eu gostei muito, não vou negar, da indicação da Demi Moore. Sim. Eu acho que é uma indicação que, para ela, na temporada de premiações, vai ajudar muito, porque a gente sabe que o Oscar e outras premiações também têm uma resistência muito grande com o terror. Então, o terror nunca encontra muito espaço, Exatamente. sobretudo nas categorias de atuação, de atuação. Aí é que não encontra mesmo. É verdade. Então, assim, é um trabalho muito bom. Eu acho que é o melhor trabalho da Demi Moore. E é um reconhecimento incrível. Indicaram até a parceira de filme dela, né, a Margaret Qualley, que também tá ótima no filme. Mas, assim, eu acho que isso vai ajudar muito ela na campanha. Eu fiquei feliz, assim. Muita gente não gostou da qual ele falou assim: ah, mas ela é filha da Andy McDowell, né? Uhum, E é um barato, porque engraçado, ela é diferente fisicamente, ao mesmo tempo ela lembra, de alguma maneira, a jovem McDowell, uhum. assim, um jeito de performar, mas assim, eu achei ela perfeita dentro do papel que lhe foi solicitado, né? O pessoal se lembra dela mais dentro do Maid, que foi uma minissérie muito interessante. Sim, da Netflix é boa mesmo. E tal, e falou: Ah, mas eu acho. Não, mas ela tem ali um papel quase que não é um androide, mas é quase, né? É um desdobramento rebelde, né? Da própria Spark. Uhum. E, mas eu achei que ela estava muito bem dentro do que era proposto ali para ela, né? Dentro daquele contexto. É, a Margaret Qualley, acho que ela se beneficia muito do Globo de Ouro ter essa divisão, né, comédia e drama, e Sim, ainda ter 6 indicados, né, em vez de 5. Então, mas não é um nome assim que estava sendo ventilado, sendo não, comentado assim nas foi uma como surpresa para sendo o mim. nome. Já a Demi Moore é aquilo. Ela vai ser indicada, não vai? Ela vai ter o apoio dos colegas, ou é muito estranho, é um filme muito difícil para o gosto médio da academia. E essa academia, ela mudou suficientemente, assim, os novos votantes que chegaram, vai dar conta de conseguir prestigiar esses filmes mais diferentes, né? Porque, como todo ano, né, o Oscar, essa temporada tá cheio daqueles Oscar baits, né? Aqueles filmes que é bem clichê, bem pensado para Oscar, né? E aí a gente, por exemplo, Blitz, que é um filme da Apple TV, do Steve McQueen, que é bem ruim, inclusive, um filme assim super piega, super apelativo. Fala para mim, porque eu ainda não vi. Confesso, eu Oscar tô, eu tô, bait, eu adoro a atriz Joshua e Ronan. pois é, Então, e eu fiquei assim, eu tive um mau pressentimento. Conta para mim, o que que você achou? Eu não então, vi ainda, tô com ele esse aqui na lista. filme, ele mostra para a gente ver como o Globo de Ouro tá diferente esse ano, e isso pode ser refletido na temporada de premiações, em outro momento, em outra era, em outra época, esse filme seria o filme da temporada, né? Porque ele tem tudo que o Oscar gosta, assim, ele é todo pensado para seduzir esses votantes. É o Oscar bait, né? A isca do Oscar, como a gente chama. Mas o Globo de Ouro ignorou completamente, assim, não foi indicado a nada. Nem atriz coadjuvante para Saoirse Ronan, nem melhor É direção, verdade. nem filme, nada. E é um filme, um drama de guerra, né? Com uma criança o protagonista, ou seja, é todo pensado para aquela audiência, tipo Green Book, Coda, É esses filmes verdade, assim eu que a gente sabe concordo. que são filmes de Oscar. E é um filme, olha, eu gosto muito desse diretor, mas tem cenas assim que são realmente meio constrangedoras de ver, de tão piegas e tão apelativo que é. E a Saoirse Ronan tem dois filmes que ela
da temporada tem esse, tem um Outrun, que eu não vi ainda, não estreou no Hum. Brasil, que ela tá numa paciente que está se recuperando do alcoolismo, enfim, dramas de viciados que estão tentando lutar contra o vício, mas também foi ignorado. Então, assim, as duas chances que ela tinha no, no, no Globo de Ouro não se concretizaram. Então, isso acaba abrindo espaço no Oscar para Fernanda Torres, né, ganhar essa indicação, e a própria Demi Moore, que Você são filmes. acha que teve uma desculpa de cortar, mas você achou, você comentou comigo, né, antes da gente começar a gravar, que você acha que esse Globo de Ouro tentou responder a uma série de críticas, né? Uhum. Mostrando mais diversidade e tal. Eu não vejo muito assim, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso e a gente discutisse isso assim rapidamente. Ah, sim, eu acho que está num caminho. Não é ainda totalmente o que a gente espera de uma premiação que reflita essa diversidade enfim, de representação de diferentes tipos de pessoas, de narrativas e tudo mais. Mas em comparação ao Globo de Ouro de 2 anos atrás, já mudou muita coisa. Porque essa é a segunda edição do Globo de Ouro, desde que eles fizeram uma reforma. Teve um ano que o canal americano que transmite, a CBS, né, ameaçou nem transmitir mais o Globo de Ouro, por Sim. conta desses escândalos de corrupção. Eles estavam indicando filmes claramente assim com uma baixíssima qualidade para temporada de prêmios, somente porque a produção pagou viagens, pagou, enfim, estadias em lugares luxuosos. E descobriu também que o corpo votante era bem pouco representativo, assim, sobretudo para uma associação que se diz eh, que traz esse olhar estrangeiro, né, para Hollywood, né? Isso, por exemplo, não tinha pessoas negras entre os votantes. Então eles fizeram uma reformulação. Paulo, eh, eu vou pedir para você parar um tá, tiquinho, só pelo seguinte: acabou de passar o terror dos caras do som, uma ambulância. eita, aquele, Diz que é a pior coisa do mundo para qualquer cara que trabalha com som é a sim, é um ambulância. saco, é. Vamos deixar Tudo, passar a você ambulância. previu tudo, fez tudo e ela passa. Enfim. Então, eu vou te pedir que essa última parte você Tá, repita e queria te falar uma coisa. Olha um hum, pouquinho mais para baixo, porque está aparecendo as tá, luzinhas o tempo todo. tá bom. Então, eu estava dizendo que essa é a segunda edição do prêmio que está com essa nova formulação, esse novo corpo de votantes, depois dessa revelação, né, pela imprensa americana de que eles não tinham pessoas negras, poucos latinos, para uma associação estrangeira, né, de jornalistas estrangeiros. Então, eles fizeram essa reformulação numa tentativa desesperada de se manter relevante, né, na temporada de premiações. E tem um corpo agora mais diversificado. Então, tem, por exemplo, mais pessoas latinas, do leste asiático. Sim. Então, isso está se refletindo pelos indicados desse ano. Mas ainda não está perfeito. Então, problemas do Globo de Ouro de antes que ainda permanecem no meu entendimento. Um apelo, uma necessidade muito grande de contar com grandes estrelas de Hollywood, que sempre foi um defeito do Globo de Ouro, né? Ele abria mão de ter um artista, de repente, que tinha um trabalho mais difícil, mais interessante, para colocar, sei lá, um Brad Pitt da vida. Então, isso se refletiu aqui, mas eu acho que já melhorou bastante. Um exemplo é esse destaque que deu para a Substância, que é um filme que saiu de Cannes bastante ovacionado, mas já de cara era um terror corporal difícil, que ninguém achava que ele teria muita chance na temporada de Sim. premiações. E aí o filme começa a ganhar tração, e isso pode ajudar na campanha dele. E a presença de duas mulheres nos indicados da direção. Uma Eu estava achando francesa e uma indiana. e um Diana, eu estava achando que esse ano seria mais um ano que o Oscar teria só homens. Mas, pelo jeito, talvez elas consigam agora esse destaque. O Globo de Ouro meio que esnobou Denis Villeneuve por Duna 2 e o Verdade. Ridley Scott. Em outro período, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos, isso jamais aconteceria.
o Globo de Ouro abrir mão desses dois astros, né, famosos e tudo mais. Então eu acho que quase essa carência, né, de atenção que a premiação sempre precisou ter, está diminuindo um pouco, mas ainda distante do que a gente esperaria de uma premiação que refletisse o olhar estrangeiro. Mas a categoria Melhor Filme Drama tem Duna. Hum, vamos ver, deixa eu abrir aqui a Eu minha acho que ela não colinha. entrou no Blockbuster para poder entrar em drama. E eu acho um Sim. despautério, na boa. Assim, Hum, de mas eu vou te verdade. contar. Porque dizer que ela eu brinco que tem certos filmes, quando você não tem nada a dizer, você fala assim, mas isso é policial, isso é de ação, é drama. Bom, Uhum. um bom É, policial tem, porque não existe gênero puro, certo? Um bom sim. policial vai ter elementos do drama, vai ter. Então, né, do que estamos falando? Isso é uma coisa. A outra coisa é que o Emily Perez, ou Perret, não sei como vai ser Emília pronunciado. Pérez. Mas ele é, como é que fala? Coprodução com França, não é? Uhum. Também? É um diretor francês, né? É, ele é filme estrangeiro, mas vai ser indicado como na categoria principal. Esse negócio tá enrolado, assim. Você quer Sim, diversificar e tal, você tem muita coprodução. Isso é uma condição hoje do mercado internacional, eu diria, né? Coprodução com a pois é. China, coprodução. Enfim, você não tem mais assim um filme genuinamente. Isso eu acho que no Oscar vai ser mais doido ainda, porque você tem menos categorias. Então isso fica, você não tem como espalhar esse problema para outras categorias. Não, vamos dar uma compensação aqui. Aí quando chegar no Oscar, vai ser osso manter a identidade nacional, entendeu? De um produto que está cada vez mais longe, né, da pátria, por motivos, inclusive, econômicos, né? Interessa que seja assim. O Oscar é uma Sim. premiação, né, mais diretamente ligada ao mercado. Da indústria hollywoodiana, sim. Já o dos jornalistas e correspondentes e tal, né, o Golden Globe, Uhum. é outra coisa. Mas falando rapidamente, eles também premiam séries. Não sei se você Ah, chegou a dar um. Então, é, eu gostei da indicação para Disclaimer, que é outra série que é sim. bastante polêmica. Por quê? É de um cara que já ganhou o Oscar, do Afonso Cuarón, que é um diretor mexicano, e uma das críticas que eu tenho visto, né, dos críticos e etc., pô, não parece um filme mexicano. Porque no Roma, o Alfonso Cuarón meio que se redime, né, vamos dizer, entre aspas, de uma carreira em Hollywood e tal, gravidade e outras coisas. Sim. E aí ele vai e faz disclaimer, e eu senti esse ranço nas críticas. Cadê o cineasta do E Minha Mãe Também, né? Mas eu Uhum. não acho que ele está ausente, não. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso aí, não sei o que que você está achando. Eu tô amando o Disclaimer, eu acho que é um dos pontos altos, assim, da TV, né? Esse ano, acho que super, acho incrível, assim, ele ter sido indicado, né? Tá indicado naquela categoria que também é outra coisa que vamos combinar, bizarra das premiações, que é dividir série de minissérie ou filme para a TV, aí fica uma Não, coisa... é insuportável. Ai, É insuportável. Não, não é então, assim, estranho, ele... é insuportável. E já teve momentos em que uma série foi indicada para minissérie e aí a produção decidiu fazer uma segunda temporada. E, tipo, deixou de ser minissérie, né? Virou uma série. O Então, mais ridículo é a tal da série limitada, porque, na verdade, como a gente sabe, o que limita ou não é muito a questão dos números, né? Do que ela vai alcançar de é. audiência. Aí o cara, não, essa é uma série limitada, tal. Olha o nome da categoria: Melhor série limitada, antologia ou filme para a TV. Céus. Então, assim, tem o disclaimer, tem o Bebê Rena, aí indicaram também o Ripley, o Monsters, Pinguim e True Detective, Terra Noturna, né? Eu amo Ó, também. uma Difícil. coisa legal, assim, vamos combinar, todas essas séries são incríveis esse ano.
Agora, de série de drama, tá um pouco fora da caixinha, assim, né? Eles indicaram A Diplomata, que é uma série legal, mas assim, É. sei se tem essa. É legal, eu gosto muito da Kerry Russell, mas eu não sei se é uma série assim tão inovadora, diferente em relação a Para outras que você já colocar falaram do mesmo categoria tema. drama, assim, com toda essa. Aí tem aí tem o Shogun, que é Uhum. incontornável, né? O maior indicado no Emmy. Aí o Globo de Ouro coloca Round Six, que nem estreou ainda. Só estreia dia 25 de dezembro, já está indicado. Isso é um outro problema dessas premiações que não dá para encarar, né? Vira uma coisa de meia dúzia de associados que vai votar e que já viu, né? Porque É, tem os discrimina senhores Smiths. amplamente, se você pensar, né, o mundo, né? Uhum. Se você ainda não É, viu, se você é um crítico que trabalha num jornal brasileiro, colombiano, etc., e não viu, e você vai comentar, não estamos falando de voto, então como fica? Essa é uma é, coisa que me deixa bastante indignada com esse tipo de trabalho, que eu acho que a gente deveria, todos deveriam ter acesso, mas não é bem sim, isso que acontece. Mas, enfim. Não, é realmente a parte de séries, onde eles tentam ser abrangentes, rola todo esse problema que você acabou de colocar. Paulo, eu queria saber se você tem alguma coisa mais para comentar. Não falta, claro. Eu não falei do sim. Sean Baker, eu amo ele. Fico A gente podia devendo. comentar, por exemplo, rapidamente assim, os destaques das categorias de filmes, né? Porque eu acho que o Globo de Ouro, como é a primeira premiação, ela dá muito o pontapé inicial do que vai ser debatido, o que é que vai Sim. ser, né, comentado. Porque, Quais claro, são os problemas? é, o- por exemplo, você falou Duna 2, né? Tá indicado o melhor filme de drama. Eu acho que Duna Não. Parte 2 é o filme praticamente certeiro em todas as categorias. A gente tá, ok, é um filme que talvez não tenha essa qualidade de drama que a gente esperaria de um filme, Não. mas é um filme. Assim, é melhor que o primeiro. Isso eu admito, eu não gostei muito do primeiro, mas é um filme que ele, ele tem é um cinemão, né, hollywoodiano clássico, um blockbuster, mas ele tem uma pretensão, não vou dizer que ele tem essa qualidade, ele tem a pretensão autoral de uma visão de um artista, de um diretor, que meio que cumpre aqueles requisitos que a academia quer, que é um filme de apelo popular, mas que tem esse olhar mais autoral, para não ser um blockbuster raiz. Então, ele vai ser indicado a melhor filme no Oscar e muitas categorias técnicas. Agora, a indicação para Denis Villeneuve está difícil, sobretudo porque, como vai ter um terceiro Duna, geralmente o Oscar É. prefere encerrar, né, as partes um, 2 e 3 para poder, como aconteceu com O Senhor dos Anéis, para poder reconhecer o trabalho. Então, eu acredito que não vai ser indicada a melhor direção. Aí tem o Wicked sendo indicado a categoria de atuação, de filme. Isso vai se refletir também no Oscar. Eu acho que vai ser um filme que vai Teve fazer só quatro sucesso. indicações no Globo de Ouro, mas eu Sim, também acho que vai ter um teve uma papel esnobadinha, mas importante. como o Oscar tem mais indicações, né, por conta das Sim, categorias técnicas, eu sim, só, eu só acho que ele talvez não consiga a indicação para direção, o que seria uma pena. Assim, eu acho sim. que valeria uma indicação para direção, mas eu acho que o Oscar, na direção, geralmente está indicando um ou dois estrangeiros, então talvez ele não consiga espaço. É, E outra coisa que chama atenção é a força que alguns filmes estrangeiros começaram a aparecer, como, por exemplo, o filme indiano, né? Isso pode se refletir também no Oscar, Sim, sim. como, como uma resposta, digamos assim, que a academia quer dar para a Índia não ter indicado o filme oficialmente, mas aí o filme aparece, por Hum. exemplo, de repente, numa indicação para direção e também melhor filme. O Ainda Estou Aqui também começa a ganhar uma chance maior, né, para Sim, sim. a Fernanda Torres. Agora, fica bem claro que vamos dizer assim, o carro-chefe da temporada
vai ser o Emília Pérez, né? De repente até É o que para melhor. parece. Até o momento, eu acho que se a gente não levar em conta, a gente ainda tem outras premiações acontecendo, Tem o sindicato, que é o maior indicativo mas do de que vai fato. rolar no Oscar. Agora, a Netflix ela tem um histórico de morrer na praia, né? Toda temporada ela sempre tem um filme que ela aposta tudo, e esse filme até é indicado em muitas coisas, mas no final não consegue, né? Foi assim com A Amazon tem Roma, mais sorte nesse e a quesito. Apple também, e a Apple. E a A Apple Apple ganhou, também, já tem o melhor eu filme, né? concordo. É Com uma Coda. questão, não sei se só de resultados, mas de, enfim, de É, lobby, sei não lá. sei, pois é, ele comprou esse filme em Cannes, né? Então, até então, a aposta dele era aquele Piano de Família, que é um filme também muito. Agora, com a Emília Pérez é a grande chance do filme, mas não sei, pode ser que aconteça a mesma coisa. Ele, sei lá, 10 indicações ao Oscar, 12, chegue no final, não Uma, consiga. duas, tal, e aquela coisa mais conservadora prevalecendo. É. Paulo, foi um prazer conversar com Valeu, prazer é você. meu. Quero te ver mais vezes aqui. A Tá gente vai bom. ter muito o que falar Me chama no ainda. Oscar quando sair as indicações. Ah, com certeza. Te chamo de novo. Amei. Tá bom. Tá bem. Obrigadão, Luísa. Um abraço, Imagina, um pessoal. abraço. Tchau.